Você já esteve diante de alguém cuja voz era calma, cujas palavras pareciam gentis, mas algo dentro de você sussurrava: cuidado. Não porque essa pessoa gritou, não porque ameaçou, mas porque a pergunta dela soou como uma armadilha. É assim que a manipulação sobrevive no nosso mundo, não pela força, mas pela sutileza, não pelo caos, mas pelo controle. E a arma mais eficaz do manipulador é a pergunta, sutil, calculada, revestida de razão. Mas não se engane, o que ela busca não é a verdade, é a sua hesitação, a sua dúvida, o seu silêncio. Já vi essa tática nos campos de batalha de Roma, e vejo ela hoje em salas de reunião, na política, nos relacionamentos. Um chefe pode usá-la para enterrar o seu instinto. Um parceiro pode usá-la para silenciar a sua intuição. Um amigo pode usá-la para te fazer sentir culpa por estabelecer limites. Os estoicos conheciam bem esse jogo. Marco Aurélio escreveu sobre manter a calma diante da manipulação. Epicteto ensinou que nada pode te controlar, a não ser que você permita. Sêneca alertou: a língua pode esconder a verdade melhor do que qualquer capa. Por isso, hoje eu trago 5 perguntas que os mentirosos usam, não para te compreender, mas para te controlar. E mais importante que isso, vou mostrar como um estoico responde: com composição, não confronto; com clareza, não confusão. Porque quando você reconhece essas perguntas, você deixa de ser o alvo e se torna o observador. Fique comigo até o fim. E se essa mensagem fortalecer seu julgamento, inscreva-se no canal, ative o sino e retorne para futuras lições. Não por minha causa, mas para afiar a sua mente. Como escreveu Marco Aurélio, seja como o rochedo, contra o qual as ondas se quebram, mas que permanece firme. Agora, vamos começar. Pergunta número 1. Por que você está sendo tão sensível? À primeira vista, essa pergunta soa gentil. Veste a máscara da preocupação. Mas preste atenção, e você vai perceber a lâmina escondida nas palavras. Porque isso não é curiosidade, é correção, uma acusação disfarçada. O que estão realmente dizendo é: você está imaginando coisas. Seus sentimentos não são confiáveis. O problema é você. Pense bem. Quantas vezes você expressou um desconforto e foi ignorado com um riso? Ou com um suspiro? Talvez com alguém próximo, quando você disse que algo parecia errado e ouviu de volta: você é muito sensível. Ou num ambiente de trabalho, quando você levantou uma preocupação e a resposta foi: relaxa, não exagera. Isso não é empatia. Isso é estratégia, uma tática para transformar sua percepção em fraqueza. Mas aqui está a verdade. Aquela sensibilidade que eles ridicularizam é vigilância. É o radar que percebe o que os outros ignoram. A mesma habilidade que permite a um estrategista sentir a traição antes dela acontecer. Ou a um guerreiro perceber o perigo antes da espada ser sacada. Sêneca nos alertou com precisão. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Os manipuladores usam isso a seu favor. Eles querem que você se perca em dúvidas, que questione tanto a si mesmo, que se torne o seu próprio carcereiro. Mas o estoico vê a armadilha e recusa o convite. A sensibilidade, quando temperada pela razão, não é fraqueza, é clareza. Marco Aurélio escreveu: se alguém me provar que estou errado, eu mudarei. Eu busco a verdade, não estar certo. É assim que se reconhece o respeito verdadeiro. Quem te respeita não ridiculariza a sua percepção. Apenas quem tem algo a esconder tenta silenciar sua consciência. Então, da próxima vez que alguém estreitar os olhos e perguntar: por que você está sendo tão sensível? Não recue, não abaixe a cabeça. Encare com firmeza e diga: não estou sendo sensível, estou sendo perceptivo. Isso te incomoda? E então, observe. Observe como o ambiente muda. Porque quem depende da manipulação nunca espera encontrar força em silêncio. Pergunta número 2. Você confia em mim, não confia? Soa suave, familiar, até íntima. Mas não se deixe enganar. Essa pergunta não é uma ponte, é uma armadilha. Ela não busca uma resposta.
ela exige a sua rendição. O que a pessoa realmente está dizendo é: pare de pensar, pare de perceber, pare de fazer perguntas, porque alguém verdadeiramente digno da sua confiança nunca precisa pedi-la. Essa pessoa conquista a confiança pela constância, pela transparência, pelas ações, não pelas palavras. Epicteto nos alertou sobre esse exato padrão. É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. E os manipuladores também sabem disso. Por isso, eles não explicam, não mostram. Eles pressionam. Transformam a confiança num escudo atrás do qual se escondem. Imagine a cena. Um sócio de negócios que se recusa a mostrar os números, mas se inclina e diz: confia em mim. Ou um parceiro que protege o celular como se fosse um cofre e sussurra: você não confia em mim? Isso não é segurança, é imposição. E um estoico não obedece ordens emocionais. Um estoico observa, analisa, espera. É isso que os antigos chamavam de apateia, clareza emocional diante da manipulação. Então, da próxima vez que alguém te lançar essa pergunta, pausa, deixe o silêncio se estender e responda com firmeza. Confiança se conquista com o tempo. Você está me pedindo para abrir mão do meu julgamento? Uma frase. O jogo muda, porque agora a pergunta não é mais sua, agora é deles. E alguém que valoriza a verdade não se ofende com discernimento. Mas quem teme ser exposto vai desviar, vai se irritar, ou simplesmente vai sumir. Pergunta número 3. Você está me acusando? Essa pergunta não busca clareza, ela busca caos. Não é uma dúvida, é um contra-ataque. Você levanta algo que não parece certo, fala com calma, questiona com razão, e então a máscara cai. Pera aí, você está me acusando? De repente você está no banco dos réus. A luz sai do comportamento deles e se volta para suas intenções. Você já não é o observador, agora é o agressor. E sem perceber, você começa a se explicar. Você se suaviza, recuas, tenta acalmar a situação e nesse movimento, entrega sua posição. Marco Aurélio nos deu a saída. A melhor resposta à raiva é o silêncio. Mas entenda, esse silêncio não é rendição, é força. É o tipo de silêncio que sustenta o olhar, conta até 3 e enxerga através da fumaça. Porque essa tática, esse falso choque, serve para uma coisa só: desestabilizar sua clareza. O estoico não se deixa desestabilizar. Ele não grita, ele não gagueja, ele respira e responde, não com justificativa, mas com presença. Então, quando alguém disparar, você está me acusando? Pare, segure e diga apenas, deveria estar? 2 palavras. O ar muda, porque o manipulador esperava que você recuasse. Não que mantivesse o olhar. Não que permanecesse em silêncio. Não que devolvesse a pergunta que ele mais teme. Lembre-se, quem mais teme uma acusação, muitas vezes é quem mais tem algo a esconder. Pergunta número 4. Eu mentiria para você? Soa inocente, envolta em suavidade, mas por baixo da seda há aço. Isso não é uma pergunta, é um espetáculo. Uma tentativa de fazer você se sentir culpado, só por considerar que talvez nem tudo seja o que parece. Pergunte a si mesmo, por que alguém sentiria necessidade de dizer isso? A não ser que já tenha percebido a sua desconfiança. Eu mentiria para você? Não busca a verdade, busca inverter o peso. Não é sobre honestidade, é sobre controle. Porque nesse momento você deixa de ser quem pergunta e se torna quem precisa se explicar. Mas lembre-se disso, quem vive na verdade não precisa se defender. As ações falam por si. Marco Aurélio escreveu com clareza, se não é verdade, não diga. Se não é certo, não faça. Quem vive por esse princípio nunca precisa convencer ninguém da própria integridade. O comportamento já é a prova. Pense, um parceiro que apaga mensagens e depois se finge de ofendido. Eu mentiria para você? Ou um colega de trabalho que foge da responsabilidade e com voz ferida diz, você acha mesmo que eu mentiria? Quanto mais insistem, mais você deve estar atento, porque o manipulador não precisa de fatos, só precisa que você se sinta culpado por perguntar.
E o estoico não sente culpa por buscar clareza. Então, quando lançarem essa pergunta, não reaja, não se defenda. Deixe o silêncio preencher o ar. E então diga: essa não é a questão. A questão é: eu saberia se você mentisse? Uma única frase e a ilusão se desfaz. Porque agora o foco não está mais na sua suspeita, mas na integridade deles. E diante dessa luz, a mentira não sobrevive. Pergunta número 5. A gente não pode simplesmente seguir em frente? Essa é a jogada final do manipulador. O último recurso. Quando a verdade se recusa a se curvar, soa pacífica, equilibrada, como um passo em direção à resolução. Mas não se engane com a suavidade. Essa pergunta não é uma porta para o futuro, é uma parede. Porque quando a culpa não funciona, quando o silêncio não te quebra, quando a encenação desmorona, eles soltam essa: vamos deixar isso para lá? Mas não é por clareza, é por fuga. O que eles realmente querem dizer é: tô cansado de ser questionado. Não quero responder. Quero que você pare, antes que veja demais. É assim que as mentiras sobrevivem, não por genialidade, mas pela sua exaustão. E é isso que eles esperam. O momento em que sua força cede, em que sua clareza enfraquece. Quando você está cansado o bastante para confundir confusão com encerramento. Mas o estoico não troca verdade por conforto. Sun Tzu foi direto. Se você esperar pacientemente à beira do rio, verá passar os corpos dos seus inimigos. O que isso quer dizer? Que você não precisa perseguir a verdade, só precisa permanecer onde ela inevitavelmente vai passar, sem nota de rodapé, sem exceção, sem cláusula dizendo, a menos que fique desconfortável. Porque paz real não nasce do silêncio, ela nasce do entendimento. Então, da próxima vez que alguém suspirar e disser, a gente não pode simplesmente seguir em frente, você não grita, você não entra no jogo, você respira e diz, com firmeza, eu sigo em frente quando entender o que aconteceu, não antes. Essa frase é sua âncora, seu escudo, porque o estoico se move no próprio ritmo, não apressado pela culpa, não guiado pela pressão, mas enraizado, como um carvalho antigo em meio à tempestade, inabalável, inquestionável. Agora você conhece as 5 perguntas. Não são inocentes, não são inofensivas. Cada uma lâmina disfarçada de aperto de mão. Cada uma criada não para buscar a verdade, mas para desarmá-la. Mas agora, você enxerga a estrutura por trás da máscara. Você não reage, você observa, você não é mais a peça. Você é o jogador. E isso muda tudo. Nos comentários, escreva apenas 3 palavras. Eu escolho clareza, porque é isso que o estoico escolhe. Não o caos, não o conforto, mas a clareza, mesmo quando ela custa caro. E a única lei que você deve carregar consigo. O homem que enxerga com clareza não pode ser controlado. Não porque ele ataca, mas porque ele não recua. Então, mantenha seus padrões altos, honre sua percepção, defenda seus limites, sem precisar se desculpar. Você não é cruel por fazer perguntas, não é fraco por querer respostas. Você está desperto. E num mundo construído sobre ilusão, aquele que enxerga com clareza é sempre temido. Escolha a disciplina, escolha a razão. Caminhe como caminha o estoico, firme, atento, inabalável. Se essa mensagem fortaleceu sua armadura, aperte o botão de curtir. Inscreva-se no canal e ative o sino, para nunca perder uma lição. Não por mim, mas por você. Eu sou Gaius Magnus, e esta é a sua lembrança final. Não jogue o jogo. Escreva as regras.